Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos ver agora Gênesis, capítulo 1, verso 3. No princípio Deus criou os céus e a terra, verso 1, e depois no verso 2 o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Verso 3, Deus então fala pela primeira vez na história da Bíblia. Você escuta Deus falar, a primeira vez que Deus fala. Muitos anos atrás, melhor dizendo, alguns anos atrás, eu perguntei para mim mesmo, seria interessante ver as primeiras palavras de Deus na Bíblia. E é lógico, Deus me mostrou Gênesis 1, certo? E Gênesis 1, verso 3 diz, Deus disse, haja luz e houve luz. Olha bem, aqui não está falando quando ele criou o sol. O sol não havia sido criado. Olha, aqui é o primeiro dia. Sabe quando o sol foi criado? No quarto dia. Então não estamos falando aqui da luz do sol. Estamos falando de luz. Alguma luz aqui, revelação. Filhos da luz. Amém. E olha bem, se você estiver doente, tudo fica mais escuro à noite. Se os seus filhos estão gripados e chorando, até o seu choro parece pior à noite. Seja qual for a sua luta, solidão ou depressão, parece que é pior à noite. Algumas coisas melhoram durante o dia. Mesmo ainda tendo problemas, parece que o dia é uma mensagem de Deus. Sabe, não somos filhos da noite, apesar de estudar à noite. Ok? Não somos filhos das trevas. Aqui não é a luz do sol, o sol foi criado no quarto dia, que é o primeiro dia. E no hebraico, vamos ler um pouco do hebraico, da direita para a esquerda. No hebraico se diz justamente isso. Vaiomer, que quer dizer disse, de amar. Vaiomer Elohim, Deus. Yehi Or, haja luz. Vai Or, e houve luz. Leor, como Urim, luzes. Plural de Or, Urim. Certo? Então, Vaiomer Elohim, Yehi Or, vai Or. Então, eu perguntei para mim mesmo, qual será o significado da primeira vez do registro do que Deus falou? Registrado na Bíblia. Eu li isso e depois eu pesquisei o hebraico. Ok, então eu vi no hebraico que a primeira vez que Deus falou, ele falou o seu nome. Onde diz, disse Deus, Vaiomer Elohim, haja, olha só, haja é Yehi, Yehi é Yud-Rei. Você viu isso? Yehi é Yud-Rei. Você se lembra do nome de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei? Yud-Rei são as duas primeiras letras do nome Jeová. Yud-Rei, Vav-Rei. Aqui você veio de rei. Então aqui Deus está falando de Jesus. Ele disse assim, Jesus se manifeste. Luz. Yehi Or. Então, é interessante, mas é lógico que não sou judeu. Então levei essa revelação a Israel e falei com amigos que são judeus crentes. E eles ficaram maravilhados e disseram de onde você tirou isso. E nós sabemos muito bem que isso não veio de mim, mas é do Espírito Santo. Amém? Isso é incrível, eles falaram que nunca tinham visto algo assim. Mas é a primeira vez, certo? Que Deus falou. Deus falou e ele mencionou o nome do seu filho. Yeshua, eu falei disso da última vez que preguei, quando ele estava na cruz, certo? Este é Jesus de Nazaré, Yeshua. E no hebraico as primeiras letras soletravam o quê? Estava Yud-Rei Vav-Rei, o nome de Deus. Ouça essa mensagem. Eu acho que temos em vídeo para você ver o impacto visual. Certo? Então, o nome de Deus está ali. Te mostrei isso para falar que essa luz não é a luz do sol. Ok? O sol foi criado no quarto dia. Essa é a luz de Jesus. Andamos com Jesus, andamos na luz. Eu disse andamos com Jesus, andamos na luz. E essas pessoas que vivem falando que às vezes nós estamos caminhando na luz e às vezes nas trevas. Então vamos para 1 João capítulo 1 e vamos ver o verso 7. 1 João 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, escute bem isso, mas se andarmos na luz, vamos ler do verso 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. Todos digam, Deus é luz. Só existem duas definições de Deus na Bíblia. Só duas. Deus é amor, Deus é luz. Ok? Deus é amor, Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma, muito enfático no grego. Nele trevas nenhuma, nem somente um fio de cabelo de trevas.
Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Certo? Para quem ele escreveu? Para quem João escreveu isso? Esta epístola João escreveu. João, que falava que Jesus o amava, mais do que todos, o discípulo a quem Jesus ama. Essa epístola é de João e ele está dizendo, se dissermos, então alguns estavam dizendo, se dissermos, certo? Que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, não praticamos a verdade. Ele está falando de cristãos que estão desviados. Vamos continuar lendo. Mas se andarmos na luz, e ele não disse se andarmos de acordo com a luz. Alguns podem dizer, você é um cristão, já está na igreja por um tempo, você já é convertido por muitos anos, você tem que andar de acordo com a luz. Eu entendo a expressão. Quer dizer, vamos andar de acordo com aquilo que sabemos. Eu entendo isso. Mas não é isso que está dizendo neste verso. Este verso não diz se andarmos de acordo com a luz. E depois, como Deus na luz está. Ninguém pode andar de acordo com a luz. De acordo com a luz que Deus tem. Ninguém, nem o pregador. Ninguém. Não está falando sobre andar de acordo com a medida da luz. Está falando do local. Falo isso porque é muito importante. Local. Onde você está? Onde estão os crentes hoje? Onde os crentes andam? Eles andam na luz. Mas por que, pastor, aqui diz mas ou se? Mas se dissermos, mas se andarmos. Por quê? Porque no capítulo 1, e eu sei que no original não havia capítulos, mas mesmo assim, parte dele tem um estilo de escrever para algumas pessoas na primeira parte, mas na segunda parte era para os crentes. Na primeira parte não fala filhinhos. Não fala. Porque você vai ver aqui 1 João 1,9, que é muito comentado no Evangelho da Graça. Você vai ver daqui a pouco. Mas vamos falar da luz. Se andarmos na luz, onde os crentes, os cristãos têm que andar? Na luz, local. Onde você tem que comer, onde você tem que beber, onde você tem que orar, onde você sempre acorda, onde você sempre dorme, sempre na luz. Amém? Vou fazer outra pergunta. Quando você peca? Eu não estou falando para você pecar. O pecado é mau. O pastor Prince é muito contra o pecado. Ok? Certo? Mas, responde a pergunta, quando você peca como crente, onde você peca? Na luz. Se não, por que fala do sangue no final? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. E alguns dizem, sabe, que quando você não peca, você anda na luz. Olhe bem para mim. Quando você não peca, você anda na luz. Mas quando peca, agora está em trevas. Se esta é a definição, por que aqui neste verso 7 diz se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado? Ou seja, aqueles que caminham na luz, apesar disso, têm pecado, e o sangue vem e limpa. Ou seja, olha para mim de novo, eu estou andando na luz e tenho um pensamento ruim, eu falo algo errado ou faço algo errado, o sangue me purifica e me mantém caminhando na luz. Eu não vou para as trevas. Você entendeu isso? Quantos entenderam? Acenem. Certo? Ou então batem alguém que está ao seu lado. Sabe? Seja qual for sua resposta. Certo? É bem assim? Certo? Olha para mim, eu estou andando na luz. Quando tenho um pensamento ruim, falo algo ruim, ou então intenção ruim, eu me vejo assim. Eu então me vejo nas trevas e eu tenho que fazer algum tipo de ritual, de acordo com a denominação ou com a crença, então eu volto para a luz. É o que alguns crentes pensam. Não. Quando você anda na luz e você peca, na luz, o sangue de Jesus então vem para te limpar de todo pecado. Está entendendo, igreja? Você entendeu? E diz aqui claramente que os crentes andam na luz. Vou te dar outra prova. Prova sem nenhuma sombra de dúvida. Ok? Da boca de Jesus. Olha bem. Isso é bom? Dos lábios de Jesus. Porque o que eu falo, você pode escrever isso, alguém em algum lugar vai disputar isso e tentar fazer do Evangelho da Graça, que é um evangelho maravilhoso, que Jesus morreu para nos dar, algo confuso. E vão tentar te levar para uma mistura.
Muitos estão tentando isso. Eu te falei o que Maus Corobadel disse, e eu concordo com todos esses homens. Então você é o juiz, você olha o contexto. Veja o que Jesus disse e olha para o contexto. Certo? Dizem que quando você está na luz, você está obedecendo a Deus. Então você não peca, certo? Mas para que o sangue vem limpar? Faça essa pergunta para eles. A próxima prova vem dos lábios de Jesus, em João 8. Olha o que Jesus falou. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabia, igreja, que Jesus é a luz do mundo? Vimos agora mesmo, Ieió, ele é a luz que Deus falou. Certo? Ele estava com Deus e Deus falou, Jesus manifesta como luz. Quando ele fez isso, toda a criação existiu. Olha isso, igreja. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue, esses são os crentes, não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Sabia esse não andarão? Esse não andarão em trevas? Para aqueles que dizem que cristãos podem andar em trevas, eu digo que eles podem cometer atos de trevas. Como eu já disse, um homem pode agir como um macaco. Não faz dele um macaco. Ok? Agora, a expressão não andarão em trevas, para quem crê que cristão pode andar em trevas em alguns dias, ou um dia ou outro ele pode andar em trevas. Essa expressão aqui no grego é um negativo duplo. Mei. O é negativo, mei é uma negação, é uma negativa dupla. De jeito algum, meu filho, isso eu estou dizendo. Não vai, nunca vai andar, certo? Nunca, certamente não. E alguns ensinam que quando pecamos e caímos, Deus nos deixa. Sua presença se vai. E Deus jurou, dizendo, nunca te deixarei. Mais uma vez aqui, mei. Então, para o crente, certo? Quem segue a Jesus, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você entendeu isso? Agora, para responder, sabe, aquela pergunta que todo mundo faz, ainda tem uma porção de João que diz, um irmão, que fala de um irmão andar em trevas. Vamos ver isso em 1 João capítulo 2, certo? Agora estamos no capítulo 2, nós já vimos capítulo 1, certo? Porque o 2 vem depois do 1, certo? Então, 1 João 2. Aquele que diz que está na luz. Isso é para aqueles que dizem. Olha bem isso, quando alguém diz uma coisa que é cristão e tudo mais, certo? É o que estão falando. Eles professam. Mas será que tem posse da vida eterna? Só porque diz que é um cristão não quer dizer que é um cristão. Não é verdade? Então, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Alguns dizem, olha isso, pastor, um crente pode andar em trevas. Isso aqui não é um crente. Não, aqui diz, aquele que odeia seu irmão, o irmão está mencionado aqui. Como explicar isso? Certo, próximo verso, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Me parece que está dizendo que se você não ama, certo, seu irmão, você está em trevas, mas se ama seu irmão, você está na luz. E alguns ensinam isso para o crente, dizendo que está em trevas, mas olha isso, você só anda na luz se você nasceu de novo. Não por fazer algo, nem mesmo amar. Olha o que a Bíblia diz, amar uns aos outros é um sinal ou um fruto de que você nasceu de novo. Não é a causa para você nascer de novo, mas o resultado de nascer de novo. Por exemplo, em 1 João diz, por isso sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Como saber que passou da morte para a vida? Porque você ama os irmãos. Talvez você está irado com algum irmão, mas lá no fundo eu sei que existe amor. Se você nasceu de novo, aprenda a vencer essa amargura ou ira, seja o que for, porque você sabe que nasceu de novo. Você está entendendo isso? Mas ainda você não respondeu isso. Aqui está falando do irmão. Que irmão é esse? Certo? Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Ele anda em trevas. Um crente pode fazer isso? Jesus disse, o que me segue nunca andará em trevas. Estou certo?
Será que existe uma contradição aqui? Esse João que nós acabamos de ler é o mesmo que escreveu o evangelho onde Jesus falou que nunca andará em trevas, João 8. É o mesmo autor, João. Não está se contradizendo, certo? Como explicar isso? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, como explicar isso? Quem são essas pessoas? São aquelas que professam, elas dizem que são salvas. Elas somente falam, certo? Eu entendo, pastor Príncipe, mas como você explica o fato de que fala de irmão? Irmão não quer dizer cristão? Boa pergunta. Lembre-se disso. Isso foi escrito por João. João, Tiago, Pedro foram 3 apóstolos que Deus usou para escrever cartas aos judeus. Ambos crentes e descrentes. Então, quando escreveram para o povo judeu, usaram o termo irmãos. Entendeu isso? Você entendeu? Vamos lá, me responda. Você entendeu? Vou provar para você, ok? Pedro, Tiago e João. Eles escreveram para os judeus. Podemos aprender de 1 João, é lógico. Amém? Podemos aprender lendo as cartas de Pedro, é lógico. Tudo serve para o nosso benefício, amém? E alguns dizem, pastor, mas o senhor foca tanto em Jesus, a revelação de Jesus para Paulo, e você está certo, as cartas de Paulo, porque as suas cartas foram para os gentios, os cristãos. Ele foi apóstolo dos gentios, você entendeu isso? Certo? Por isso você vai ver em Pedro, Tiago e João algumas coisas que as pessoas lutam com elas, porque têm que ser interpretadas no contexto dos judeus. Em Pedro, por exemplo, quando ele diz que o julgamento vai começar pela casa de Deus, e todo cristão diz, julgamento virá, por gerações dizendo, julgamento virá para a casa de Deus. E ainda perguntam por que ninguém vai para a igreja. Mas quando você olha, esta declaração foi Pedro que fez, e alguns anos depois que Pedro escreveu isso, a casa de Deus foi queimada, o templo, pelos romanos. Amém? Pedro estava avisando, e olha isso. O templo naquela época era chamado a casa de Deus, não é só a igreja, então era chamada a casa de Deus, o templo. Mas, pastor Príncipe, essa não é a casa de Deus, é só um templo. Eu provo para você, Jesus chamou aquilo da casa de meu pai. Lembra que ele falou, essa é a casa do meu pai? Falando do templo. Era a casa de Deus naquela época. E foi queimada. Deus permitiu isso, por quê? Porque rejeitaram o Messias, rejeitaram o rei. E Pedro escreveu dizendo, olha, o julgamento virá na casa de Deus. Ele falava do ano 70 e escreveu antes do ano 70. No ano 70, General Tito e a legião romana vieram e queimaram o templo. E por 2000 anos os judeus se espalharam. Até 1948, que voltaram a ser uma nação. A figueira está florescendo. Isso! Gálatas, por favor. E Paulo está escrevendo isso para os Gálatas, dizendo, conhecendo Tiago, diga Tiago. Cefas, diga Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Uau, estou impressionado com esta igreja. Fico muito orgulhoso. Isso, Pedro é Cefas, muito bom. E João que escreveu, e acabamos de ler o seu evangelho e suas cartas. Olha aqui, fala dos 3 que eram considerados como colunas, Paulo escrevendo. Certo, a este livro, a igreja de Gálatas, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, Paulo disse, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé. Ele está falando dele e Barnabé, para que nós, Barnabé e Paulo, fôssemos aos gentios, não judeus. E eles, Pedro, Tiago e João, a circuncisão. Aqui está a prova. Guarde bem este versículo. Certo? Eu não estou dizendo que somente as cartas de Paulo são as que você deve ler. Eu nunca disse isso. Eu já preguei muitas vezes no Antigo Testamento. Eu ensino a graça falando muitas vezes sobre o Antigo Testamento. Eu revelo Jesus no Antigo Testamento. Eu ensino em 1 João, sim. Eu ensino em Pedro, a resposta é sim. Eu já ensinei sobre as 7 igrejas, sim. Mas a ênfase principal para a vida da igreja, porque a igreja é um mistério até nos evangelhos, certo, são as cartas de Paulo. As cartas de Paulo trazem amadurecimento espiritual rapidamente. Olha, quem ensina a lei é jardim de infância. Saiba disso. Nível jardim de infância. Certo, Deus deu a lei no Antigo Testamento. Nível jardim de infância. Não faça isso ou aquilo, certo? Mas quando o evangelho veio,
nível de faculdade. É o que Paulo escrevia, por isso ele foi levado até o terceiro céu. Entendeu isso? Não deixe ninguém fazer você sentir que voltar à lei é ir mais alto, mais profundo. Alguns voltam para o Antigo Testamento e tentam dizer, isto é profundo, não, a lei foi dada por Moisés, um servo. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho. Ok? Há uma diferença. Você quer o filho ou o servo? O servo não herda, mas o filho herda. E se o filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Tudo isso tem a ver com crer certo. O que eu estou falando é para você crer certo. Se você crer errado, você não vai ter alegria fluindo constantemente na sua vida. Você não vai ter a paz que guarda a mente e o coração. Amém. Você não vai ter também aquele testemunho de um verdadeiro crente que anda na luz. É importante crer certo. E tem aqueles que roubam a alegria tentando interpretar a Bíblia fora do contexto, fazendo com que eles pareçam uns teólogos, algo assim. A Bíblia foi escrita por alguns cobradores de impostos, alguns pescadores, alguns pastores, algo assim. E ela pode ser compreendida também por pessoas que são simples, pessoas como eu e você. E o fato é este, igreja. Está muito claro que Tiago, Pedro, ou poderia falar Petrus. Tiago, Pedro e João, todos eles escreveram ou ministraram aos circuncisos, os da circuncisão. Os judeus, Paulo e Barnabé, foram aos gentios. A unção deles era para os gentios. Você ouviu isso? Você entendeu tudo isso? Então, voltando a João, quando João disse em 1 João 2, quando ele diz, aquele que diz que está na luz, certo, mas odeia o seu irmão. Isto se refere a um homem judeu que diz que ele é um crente, mas ele odeia o tempo todo. Então isso convenceu o apóstolo João que ele não é um crente, mas é um irmão judeu. Isso. Entendeu? Certo? Aquele que ama seu irmão está na luz. Está claro isso? Não quero gastar tempo aqui. Outra coisa que temos que saber de 1 João 2 é muito interessante. E você diz, Pastor Prince, mas e Hebreus 6 que fala que é impossível para aqueles que experimentaram a boa obra de Deus, os dons celestiais, se eles caírem, é impossível que eles voltem ao arrependimento. Já preguei uma série sobre isso. Onde você estava? Mas para o seu bem, certo? Vou falar de novo. Amém? Não toda a mensagem, mas vou te mostrar algo. Aqui neste capítulo existe um princípio. Guarda isso no seu espírito, ok? Guarda isso bem. Vamos ver agora no verso de número 18. Ali diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, certo? Também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Existe um anticristo e existem muitos anticristos. Olha, veja que não é antideus. Olha, o problema no mundo hoje não é esse espírito que se levanta contra o evangelho da graça, não é anti-Deus. Muitos deles se levantam contra nós em nome de Deus. Quando falamos de Cristo como centro, a obra concluída, como Ele é amável, eles se levantam. É o espírito do anticristo. Não é anti-Deus. Está me ouvindo? Guarde bem isso, ok? Saíram de nós. Quem são esses anticristos? João vai dizer algo. Olha, escute bem, algo importante. Eles, anticristos, na época de João, que pregavam heresias, ele disse, saíram de nós. Saíram de nós. O que quer dizer isso? Eram cristãos? Eram crentes? Vamos ler. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, eles ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Não sei se você entendeu o que eu disse ou não. Sabe, eu sinto muita energia aqui, então em vez de pular em galhos, eu faço isso. Está muito claro que tem pessoas que estão na igreja até durante muitos anos. E depois eles saem. E eles abraçam esta crença ou algo assim. Depois você diz, Pastor Prince, você falou uma vez salvo, sempre salvo. E aquela pessoa, eles saíram de nós.
mas não eram de nós. Eles estavam conosco, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, eles não teriam saído de nós. Eles teriam ficado conosco. Você entendeu isso? Você está ouvindo? Verdadeiros crentes vão ficar. Talvez vão sair, mas depois vão voltar. Eles sempre voltam. Amém? É como o seu filho, adolescente. Talvez ele saia de casa irado, mas volta quando a fome bate. E não tem dinheiro. Porque ele é seu filho. Se ele não é seu filho, não vai voltar. É muito importante, guarde esse versículo no seu coração. Obviamente, as piores heresias saem de pessoas da igreja. Eles não nasceram de novo. Alguns pensam que vêm à igreja, certo? Se assentam durante alguns cultos, eles preenchem um formulário, colocam a idade, o nome, sua religião, cristão. Não te faz ser um cristão como você vai ao McDonald's e não se torna um Big Mac. E se você for uma garagem, não vai virar um carro. Você tem que nascer de novo. Então, dá para dizer que nasceu de novo? Bem, sabemos que se você crê no Senhor Jesus Cristo e crê na obra concluída, você nasceu de novo. Amém? Você entendeu isso?